O casamento de emergência. A madrugada ainda carregava o peso da tempestade que transformara a vida de Mônica em questão de horas. O vestido de seda branca emprestado da avó repousava sobre seu corpo como um lembrete de que, até poucas horas atrás, ela fora uma noiva abandonada. Agora era esposa de Carlos Mendonça, um homem que conhecera no momento mais caótico de sua vida. No quarto silencioso da mansão de Dona Judite, Mônica despertou lentamente. O sol entrava pelas cortinas de linho, refletindo nos móveis de madeira escura e nos retratos de família. O brilho dourado parecia zombar do vazio que ainda pulsava dentro dela. Do outro lado da suíte, Carlos dormia no sofá, o corpo alto estendido de forma desconfortável, mas com uma serenidade que revelava algo raro: respeito. Ele não tentou se aproximar nem por um segundo, pensou Mônica, tocando nos brincos de pérola herdados da família. Talvez esse casamento improvisado não seja apenas uma formalidade, afinal. O coração dela ainda batia acelerado. Recordava-se da cena que mudara tudo. A humilhação pública diante dos convidados, o olhar frio de Rodrigo ao abandoná-la no altar e, logo depois, a decisão apressada de casar-se com Carlos para salvar a herança. A mente racional dizia que aquilo era um absurdo, mas algo em seu íntimo murmurava que havia propósito no improvável. Quando Carlos acordou, já vestido com a camisa branca e as calças do terno emprestado, cumprimentou-a com um sorriso leve. "Dormiu bem?" perguntou, a voz baixa, quase íntima. "O suficiente", respondeu Mônica, tentando disfarçar o turbilhão de pensamentos. "E você, no sofá?" "Melhor do que em muitos lugares por onde já passei", retrucou com ironia contida. A leveza do momento foi interrompida por uma batida na porta. A voz firme de Dona Judite ecoou. "Mônica, querida, o café da manhã está servido. Temos muito a discutir." Na sala de jantar, a mesa estava posta com a pompa habitual da matriarca: porcelanas finas, cristais reluzindo sob a luz da manhã e pratos cuidadosamente preparados. Dona Judite observava os dois com olhos atentos, medindo cada gesto. "Agora que a legalidade do casamento está assegurada, precisamos definir os próximos passos", começou ela, cortando uma fatia de melão com precisão. "Carlos será apresentado à diretoria. Como marido de Mônica, é inevitável que sua presença seja reconhecida." Carlos ergueu as mãos em um gesto educado. "Com todo respeito, senhora, não desejo me aproveitar desta situação. Aceitei este casamento para ajudá-la, não para obter poder." Dona Judite arqueou uma sobrancelha intrigada. "A maioria dos homens, no seu lugar, já estaria calculando como lucrar com uma empresa de 50 milhões. "Pois é, mas eu não sou a maioria dos homens." Mônica sentiu um calor inesperado subir ao rosto. Ele não parecia agir por conveniência. Havia algo genuíno em cada palavra. Antes que a conversa avançasse, Joyce entrou apressada. "Dona Mônica, há um homem no portão. Diz que é urgente. O nome dele é Ricardo." O sangue de Mônica gelou. Ricardo, seu primo, sempre rondara os negócios da família como um urubu faminto. Quando o encontraram no hall, sua expressão era de inquietação e raiva contida. "Mônica, precisamos conversar", disse ele, ignorando a presença de Carlos. "Este é meu marido, Carlos", respondeu Mônica com firmeza. Ricardo arregalou os olhos, incrédulo. "Marido? Isso é impossível. Vocês não podem ter se casado de uma hora para outra." Carlos sereno interveio. "Se veio aqui, diga logo o que quer." A discussão foi interrompida pela chegada de Dona Judite, trazendo documentos que comprovavam a legalidade da união. Ricardo empaleceu, mas antes que pudesse reagir, o som de sirenes cortou o ar. Pela janela, viram colunas de fumaça negra subindo no horizonte. O telefone de Mônica tocou em seguida. "Dona Mônica, é a fábrica. Está em chamas", avisou Maísa, a diretora de produção. "Conseguimos evacuar todos, mas o prejuízo será enorme." Sem hesitar, Carlos segurou a mão de Mônica. "Vamos." No estacionamento da mansão, um detalhe surpreendeu Mônica. O carro de Carlos não era simples. Um BMW sedã preto reluzia sob o sol. Ele abriu a porta para ela como um cavalheiro.
Há coisas que você não me contou, Carlos, murmurou ela, confusa. Muitas. Mas primeiro, vamos salvar sua empresa. Depois eu explico tudo. Quando chegaram na fábrica, o cenário era de caos. Bombeiros lutavam contra as chamas, funcionários observavam desesperados e o cheiro de fumaça sufocava. Carlos assumiu imediatamente a liderança, com uma calma impressionante. Falou com o comandante do Corpo de Bombeiros, sugerindo estratégias, apontando pontos críticos de combustão e organizando equipes de funcionários para salvar os equipamentos mais valiosos. Sua voz transmitia autoridade e todos o seguiram como se já fosse parte da empresa. A cada ordem de Carlos, a confiança da equipe aumentava. Funcionários que antes estavam paralisados pelo pânico passaram a agir com disciplina. Ele orientava sobre o isolamento de setores, identificava pontos críticos de combustão e até tranquilizava quem chorava. Era como se já tivesse vivido aquela cena em outros lugares. Horas depois, quando as chamas finalmente foram controladas, Ricardo foi encontrado rondando os galpões. Policiais o algemaram diante de todos. Dona Judite, acompanhada de um investigador particular, apresentou provas irrefutáveis. O incêndio fora criminoso e Ricardo era o responsável. Você destruiu o legado da família, acusou Mônica, os olhos marejados. Eu sou um Santos também. A empresa deveria ser minha, gritou Ricardo, sendo levado. Carlos, ao seu lado, pousou a mão no ombro. Vai ficar tudo bem, disse firme. Como pode ter tanta certeza? Perguntou Mônica com quase sem forças. Porque agora sabemos quem é o inimigo e juntos podemos reconstruir. Naquele instante, ao olhar para Carlos, Mônica compreendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O casamento improvável que começara como uma saída emergencial estava se transformando em algo maior. Os dias seguintes mostraram que, apesar da estabilidade conquistada, a rotina de Mônica e Carlos seria constantemente testada por pressões externas. A expansão internacional avançava rapidamente, mas junto a ela vinham demandas inesperadas de clientes, ajustes de logística e pequenas crises de imagem que exigiam respostas imediatas e precisas. Naquela manhã clara, Mônica recebeu uma ligação urgente da assessoria de imprensa. Um artigo sensacionalista sobre o casamento emergencial e a participação de Carlos na reconstrução da fábrica estava circulando amplamente. A matéria, embora parcialmente positiva, questionava a legitimidade do papel dele na empresa e insinuava que seu envolvimento se devia mais a interesses pessoais do que à competência profissional. Precisamos agir com rapidez, disse Mônica a Carlos, preocupada. A credibilidade da Santos e Filhos pode ser afetada se não esclarecermos os fatos. Carlos assentiu calmamente. Prepararei uma declaração conjunta, transparente e objetiva. Precisamos reforçar nossa parceria profissional e pessoal, de forma clara. Enquanto se reuniam para redigir a declaração, Mônica percebeu como a presença de Carlos equilibrava a sua própria segurança. Ele era firme, articulado e transmitia confiança, tornando cada decisão mais segura e fundamentada. Juntos, elaboraram um comunicado enfatizando a competência da equipe, a recuperação da empresa e a importância da transparência nos negócios, sem precisar se justificar excessivamente. É impressionante como você consegue transformar situações de crise em oportunidades de reforçar a credibilidade, comentou Mônica, admirada. A experiência ensina que a forma como lidamos com a pressão define nossa imagem, respondeu Carlos com serenidade. No mesmo dia, um novo desafio surgiu. Um lote de tecidos destinado à exportação apresentou irregularidades nos padrões de qualidade. Mônica e Carlos foram imediatamente à fábrica para analisar pessoalmente o problema. Se não corrigirmos rapidamente, podemos perder contratos valiosos, explicou Mônica, avaliando cada detalhe. Carlos analisou a situação, conversou com operadores e propôs ajustes imediatos na produção e reforço no controle de qualidade em pontos estratégicos. Podemos redirecionar parte da produção local, priorizando este lote crítico. Assim evitamos atrasos e mantemos a qualidade prometida. A equipe implementou as mudanças com rapidez, guiada pelas orientações precisas de Carlos e pelo apoio firme de Mônica.
O sucesso na resolução do problema não apenas salvou contratos importantes, mas também reforçou a confiança dos funcionários e da equipe de exportação, consolidando o respeito e a admiração por ambos. Enquanto a produção prosseguia, Mônica refletia sobre como Carlos havia se integrado na rotina da empresa. Ele não era apenas um consultor ou líder técnico, era um parceiro estratégico, capaz de combinar visão global, empatia e competência. A cada decisão compartilhada, a relação entre eles se fortalecia, tornando-se inseparável tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Naquela tarde, chegaram investidores de um novo país interessado em conhecer a fábrica e discutir possibilidades de contratos de exportação. Carlos conduziu a apresentação com clareza e precisão, detalhando processos, sistemas de certificação e padrões de qualidade. Sua postura calma e confiante impressionou os visitantes, que não apenas reconheceram a capacidade da empresa, mas também a força da parceria entre os dois líderes. "Você transforma completamente a percepção das pessoas", comentou Mônica, observando os investidores satisfeitos. "Apenas mostro o que conseguimos realizar juntos", respondeu Carlos com modéstia. Confiança, transparência e competência são os pilares de tudo isso. No dia seguinte, durante a revisão de contratos internacionais, Mônica percebeu a complexidade crescente das operações. Ajustes de logística, garantias de qualidade e negociações de preços exigiam atenção minuciosa e colaboração contínua. Carlos se mostrou excepcionalmente habilidoso em antecipar problemas, sugerir soluções e comunicar cada decisão de forma clara e acessível para todos os envolvidos. "É impressionante como você consegue equilibrar racionalidade e empatia", comentou Mônica, inclinando-se sobre os documentos. "Nem todos os desafios vêm com aviso, mas cada situação oferece uma lição valiosa, e é importante aprender rapidamente." À medida que a semana avançava, a imprensa continuava a acompanhar cada movimento da empresa. Alguns jornalistas exaltavam a recuperação rápida e a competência de Carlos, outros questionavam o casamento emergencial e seu papel dentro da organização. Mônica e Carlos decidiram gerenciar a narrativa com profissionalismo, mantendo foco na transparência e no fortalecimento da imagem da empresa, sem se deixar abater por críticas infundadas. Entre reuniões estratégicas, supervisão de produção e interação com fornecedores internacionais, a relação entre Mônica e Carlos se aprofundava. Cada desafio compartilhado fortalecia o vínculo de confiança, respeito e admiração mútua. Mônica sentia que ele não apenas a apoiava nas decisões empresariais, mas também a compreendia em um nível pessoal, oferecendo segurança e parceria em todos os aspectos da vida. Uma noite tranquila, após um longo dia de reuniões, eles caminharam pelo jardim da fábrica, observando o reflexo das luzes na estrutura moderna e eficiente. "Às vezes, ainda me surpreendo com o quanto tudo começou com um casamento emergencial e um incêndio", disse Mônica sorrindo levemente. "A vida tem uma forma curiosa de nos colocar exatamente onde precisamos estar", respondeu Carlos, segurando sua mão com firmeza. "E os momentos mais difíceis revelam quem realmente podemos confiar." Ela assentiu, sentindo o peso e a verdade de suas palavras. "Você se tornou mais do que um aliado, Carlos. Tornou-se alguém em quem confio completamente." "E você, Mônica?", respondeu ele com um brilho nos olhos. "É alguém que vale a pena proteger, apoiar e acompanhar. Não apenas nos negócios, mas na vida." O vínculo deles era evidente para todos que observavam. Uma união sólida, construída sobre desafios compartilhados, vitórias conquistadas e confiança mútua, mesmo diante de obstáculos externos, críticas da imprensa e complexidade do mercado internacional, ambos sabiam que podiam enfrentar qualquer situação juntos. No dia seguinte, Mônica recebeu uma ligação de Maísa informando que outro lote de tecidos apresentava inconsistências. A urgência exigia ação imediata. "Vamos até a fábrica agora", disse Mônica, chamando Carlos. Ao chegarem à linha de produção, ele rapidamente avaliou a situação, conversou com operadores e propôs soluções eficientes, combinando conhecimento técnico e liderança prática. O lote foi corrigido com sucesso, mantendo a qualidade prometida aos clientes internacionais e evitando impactos financeiros e de imagem. Enquanto a equipe comemorava a solução, Mônica percebeu que a parceria com Carlos havia se tornado indispensável, não apenas para decisões estratégicas e resolução de crises, mas também como âncora emocional em meio à pressão constante.
Mais tarde, durante uma reunião com fornecedores, Carlos demonstrou sua capacidade de negociação, firmeza e diplomacia. Ele conduziu as discussões com clareza, transparência e equilíbrio, conquistando respeito imediato e reforçando a imagem sólida e confiável da Santos e Filhos. Ao final da semana, a rotina intensa deu lugar a um momento de celebração discreta. Mônica e Carlos sentaram-se no jardim da fábrica, observando o pôr do sol refletindo nas paredes de vidro e nas máquinas recém-instaladas. Nunca imaginei que um casamento emergencial pudesse resultar em algo tão sólido e positivo, disse Mônica contemplando a transformação do lugar. Às vezes, os melhores resultados surgem de situações inesperadas, respondeu Carlos, segurando sua mão. E você demonstrou que liderança verdadeira é feita de coragem, empatia e visão. Ela assentiu, sentindo gratidão e reconhecimento. E você provou que caráter e competência valem mais que riqueza e aparência. Desafios e conquistas. Os dias que se seguiram à estabilização inicial da Santos e Filhos continuaram exigindo esforço intenso de Mônica e Carlos. Cada manhã começava com uma revisão minuciosa da produção, contratos e comunicação com clientes internacionais. Mônica, agora completamente imersa na rotina de liderança, observava atentamente cada detalhe, sentindo-se fortalecida pela parceria sólida que havia estabelecido com Carlos. Ele, por sua vez, não apenas auxiliava nas decisões estratégicas, mas também se preocupava com o bem-estar da equipe. Durante uma inspeção na linha de produção, parou para conversar com operários, perguntando sobre condições de trabalho, horários e logística. Sua postura humana e acessível transformava a relação entre liderança e funcionários, que começavam a demonstrar dedicação genuína e motivação renovada. Vocês têm feito um trabalho admirável, disse Carlos olhando para os operadores. Cada ajuste que implementamos juntos ajuda a garantir a qualidade que nossos clientes esperam. O comentário, simples, trouxe um sorriso de confiança aos rostos da equipe. Mônica observava, emocionada, a forma como sua visão se concretizava não apenas em resultados, mas na moral de todos. Ela compreendia que, mais do que máquinas e processos, a alma de uma empresa estava nas pessoas que nela trabalhavam. Em um dia particularmente intenso, Maísa entrou com um relatório preocupante. Um lote destinado à exportação apresentava inconsistências em padrões de cor e textura. O risco era perder contratos estratégicos na América Latina. Mônica e Carlos se dirigiram imediatamente à linha de produção, analisando cada peça com atenção. Se reforçarmos a calibragem dos equipamentos e realizarmos uma inspeção dupla antes do envio, conseguimos salvar grande parte da remessa, sugeriu Carlos, indicando pontos estratégicos na linha. Mônica ficou impressionada com a clareza de sua análise. Você transforma problemas complexos em soluções práticas de forma quase instintiva. Enquanto a equipe implementava as correções, Carlos não se limitava a dar ordens. Explicava, demonstrava e ouvia sugestões dos operários. Cada gesto transmitia autoridade e empatia ao mesmo tempo. Mônica sentiu que, sem perceber, havia encontrado em Carlos não apenas um aliado empresarial, mas alguém capaz de equilibrar razão e sensibilidade, força e ternura. Mais tarde, durante uma reunião de planejamento com fornecedores internacionais, Carlos liderou a negociação com segurança e transparência. Ele era firme quando necessário, mas sempre transmitia confiança, o que conquistava o respeito imediato de todos. Mônica percebeu que a presença dele havia mudado radicalmente a percepção externa sobre a empresa. Não eram mais apenas sobreviventes de um incêndio, eram profissionais competentes, resilientes e preparados para crescer. O progresso da empresa trouxe novos desafios. A integração das operações da Mendonça Enterprises exigia adaptação cultural e logística. Muitos funcionários ainda olhavam com desconfiança para Carlos, lembrando-se da sua chegada repentina e misteriosa. No entanto, a cada decisão tomada com clareza e ética, a confiança aumentava, consolidando a parceria entre ele e Mônica. Em uma manhã ensolarada, Mônica recebeu uma ligação de Maísa com urgência.
Um lote crítico estava atrasado devido a falhas na cadeia de fornecimento. Mônica rapidamente convocou Carlos. Precisamos encontrar uma solução imediata. Não podemos arriscar contratos valiosos. Chegando na fábrica, Carlos analisou os relatórios, conversou com cada setor e propôs um plano de ação eficiente: redistribuição da produção, ajuste de horários e implementação de inspeções adicionais para garantir qualidade e pontualidade. Mônica observava cada passo, admirando sua capacidade de conduzir crises com precisão e serenidade. "Você lida com pressão de maneira impressionante", comentou ela enquanto caminhavam pelos corredores. "É como se nada pudesse te desequilibrar." Carlos desviou o olhar, sorrindo levemente. "Não é a ausência de medo, Mônica. É confiança nas pessoas e nos processos. Cada desafio exige atenção e coragem, mas não estamos sozinhos." Ao final do dia, a produção estava estabilizada, os problemas resolvidos e os clientes satisfeitos. A parceria entre Mônica e Carlos havia se fortalecido de forma concreta, não apenas através de decisões estratégicas, mas pela confiança mútua, compreensão e respeito que cresciam a cada desafio enfrentado. Em seguida, Mônica recebeu a visita de investidores internacionais interessados em conhecer a fábrica e discutir novas oportunidades de exportação. Carlos assumiu a apresentação, detalhando os processos, controles de qualidade e a visão estratégica de expansão. Sua postura segura e comunicativa impressionou os visitantes, reforçando a credibilidade da empresa e a confiança de Mônica em sua competência. "Você mudou completamente a percepção deles", comentou Mônica após a reunião. "Antes poderiam ter duvidado da nossa capacidade." Carlos inclinou-se discretamente, sorrindo. "Apenas mostrei o que fazemos e como fazemos. A confiança no trabalho é fundamental." Naquela tarde, ao revisar contratos, Mônica percebeu quanto havia crescido pessoalmente. Um casamento emergencial, um incêndio devastador e crises empresariais haviam moldado de maneiras que ela não imaginava. Ao lado de Carlos, ela se sentia preparada para enfrentar qualquer obstáculo, sabendo que não estava sozinha. Mais tarde, uma ligação da assessoria de imprensa trouxe à tona uma nova questão. A história de seu casamento repentino e do papel de Carlos na recuperação da fábrica estava sendo amplamente divulgada. Embora muitos artigos exaltassem a eficácia e integridade dele, outros questionavam a rapidez da união e sua legitimidade. "Precisamos agir com cautela", disse Mônica, preocupada com a imagem da empresa. Carlos, sempre firme, sugeriu preparar uma declaração conjunta, reforçando transparência, ética e a parceria profissional e pessoal que haviam construído. Ele descreveu premissas simples, mas poderosas, como transparência, confiança mútua e competência. Com clareza, podemos mostrar que o que realmente importa é competência e confiança. Enquanto preparavam a nota, Mônica observava a tranquilidade de Carlos e sentiu uma onda de gratidão. Ele não apenas equilibrava suas responsabilidades, mas também lhe oferecia segurança emocional. Era uma presença constante, firme e ao mesmo tempo gentil que fazia a tensão do dia parecer mais suportável. Na manhã seguinte, Mônica chegou cedo à fábrica. O sol refletia nas paredes de vidro, iluminando as máquinas e a equipe que já começava a trabalhar. Carlos estava ao seu lado revisando dados e supervisionando a logística. Juntos, percorriam a produção, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. "Sabe, Carlos, ainda me surpreendo com quanto tudo mudou desde que começamos essa jornada." Ele segurou sua mão com firmeza, olhando nos olhos dela. "Cada desafio nos trouxe até aqui. O importante é que estamos juntos, confiando um no outro e na equipe." Nos dias seguintes, eles enfrentaram desafios logísticos, questões de pessoal e pressões externas, mas cada obstáculo superado reforçava a confiança mútua. A parceria entre Mônica e Carlos se tornava cada vez mais sólida, baseada em respeito, admiração e objetivos compartilhados. Cada vitória, por menor que fosse,
consolidava a sensação de que não apenas estavam salvando a empresa, mas construindo algo duradouro. Uma reunião estratégica de expansão internacional revelou o talento de Carlos para integrar tecnologia, logística e inovação. Ele apresentava soluções práticas, prevendo problemas e oferecendo alternativas inteligentes. Mônica sentiu-se cada vez mais confiante, sabendo que ao lado dele podia enfrentar o mercado global e qualquer crise que surgisse. "Você realmente tem um talento nato para antecipar problemas", comentou ela. Carlos sorriu suavemente. "Não é talento, apenas experiência e atenção aos detalhes. Cada desafio é uma oportunidade para melhorar." Enquanto a semana avançava, a mídia retomava interesse na história do casamento e da recuperação da fábrica. Mônica refletia sobre tudo o que havia acontecido. Traições, incêndio, decisões urgentes, crises financeiras e, no centro, estava Carlos, provando diariamente que caráter, competência e parceria valem mais do que riqueza ou aparência. Naquela noite, caminhando pelo jardim iluminado da fábrica, Mônica sentiu uma mistura de orgulho, gratidão e esperança. Com Carlos ao seu lado, a vida parecia mais clara, os desafios mais manejáveis e o futuro mais promissor. Ela compreendeu que cada experiência dolorosa havia sido necessária para fortalecer sua visão, sua coragem e a certeza de que havia encontrado alguém em quem confiar plenamente. "Às vezes penso que tudo isso", disse ela, olhando as luzes refletidas nas paredes de vidro, "foi planejado para que eu encontrasse você." Carlos apertou sua mão com ternura. "Ou talvez a vida simplesmente nos colocou juntos no momento certo." Os meses seguintes mostraram que a estabilidade conquistada era apenas o começo. A integração das operações da Mendonça Enterprises avançava, mas ainda havia ajustes a fazer. Processos diferentes precisavam ser harmonizados, equipes adaptadas a novas rotinas, fornecedores reavaliados e contratos renegociados. Cada decisão era estratégica e minuciosamente calculada por Mônica e Carlos. Naquela manhã, a fábrica despertava com sons de máquinas calibradas e passos precisos de funcionários comprometidos. Mônica caminhava pelos corredores, observando cada setor com atenção, acompanhada por Carlos, que fazia anotações discretas em seu tablet. Cada detalhe era observado. Produtividade, moral da equipe, qualidade dos produtos. "Percebe como a confiança mudou a dinâmica da equipe?" comentou Mônica, observando operários discutindo soluções técnicas entre si, sem esperar ordens superiores. "Sim", respondeu Carlos com um leve sorriso. "Um líder eficiente inspira autonomia. As pessoas se sentem parte do processo e assumem responsabilidades. É assim que se constrói uma cultura sólida." Enquanto percorria a linha de produção, Mônica recebeu uma mensagem de Maisa. Havia uma falha identificada em um lote destinado à exportação, exigindo revisão imediata. O risco era perder contratos estratégicos com clientes internacionais. Mônica respirou fundo e olhou para Carlos. "Vamos resolver isso agora. Não podemos falhar." Eles se dirigiram rapidamente à área de inspeção, analisando cada peça do lote afetada. Carlos conversava com operadores e técnicos, identificando pontos críticos e propondo ajustes estratégicos que poderiam recuperar grande parte da produção. Sua combinação técnica e liderança prática impressionava Mônica constantemente. Se recalibrarmos os equipamentos e aumentarmos a fiscalização em 3 etapas do processo, conseguimos salvar o lote sem comprometer os prazos, disse Carlos. Mônica assentiu, sentindo a segurança que sua presença transmitia. "Sempre encontro soluções surpreendentes com você. Não é apenas habilidade, é visão." Enquanto a equipe implementava as mudanças, Carlos permanecia atento, acompanhando cada ajuste, respondendo dúvidas e encorajando os operadores. Mônica percebeu que ele não era apenas um líder estratégico, mas também alguém capaz de motivar pessoas e consolidar confiança, algo que ia muito além da competência técnica. Mais tarde, receberam a visita de investidores internacionais interessados em conhecer os processos da fábrica e discutir novas oportunidades de exportação. Carlos conduziu a apresentação com precisão, explicando cada detalhe,
desde controles de qualidade até logística e padrões internacionais. Sua postura segura e transparente impressionou os investidores, fortalecendo a reputação da Santos e Filhos no mercado global. Você transformou completamente a percepção deles, comentou Mônica após a visita. Carlos sorriu discretamente. Mostrei apenas a verdade do nosso trabalho. A confiança no que fazemos é o que impressiona de fato. Enquanto isso, a imprensa continuava a acompanhar a história do casamento emergencial, o incêndio devastador e a reconstrução da empresa. Mônica e Carlos precisaram preparar uma declaração estratégica, reforçando a parceria profissional e pessoal, destacando competência, ética e compromisso. A habilidade de Carlos em lidar com pressão e comunicar com clareza se mostrava novamente essencial. Os desafios internos também não diminuíam. A fusão das equipes ainda provocava tensões. Antigos funcionários da Mendonça Enterprises resistiam a mudanças, e alguns operadores da Santos e Filhos desconfiavam da presença de Carlos. Mônica, junto a ele, desenvolveu uma estratégia de comunicação transparente, promovendo reuniões, escutando preocupações e mostrando que cada decisão tinha o objetivo de fortalecer a empresa como um todo. A confiança leva tempo, mas é construída em cada ação, disse Carlos em uma reunião com os líderes de produção. Precisamos mostrar que estamos todos no mesmo barco. Mônica observava, impressionada com a habilidade dele de equilibrar firmeza e empatia. Cada gesto fortalecia não apenas a empresa, mas também o vínculo entre eles. O respeito e a admiração mútua cresciam a cada decisão tomada lado a lado, consolidando uma relação de parceria sólida, profissional e pessoal. Num dia particularmente desafiador, uma encomenda urgente de tecidos para um cliente internacional chegou com especificações divergentes. Era necessário adaptar rapidamente a produção sem comprometer prazos ou qualidade. Mônica e Carlos se reuniram com a equipe técnica, analisando soluções possíveis. Se recalibrarmos o cronograma de produção e aumentarmos a fiscalização em 3 etapas do processo, conseguimos salvar o lote sem comprometer os prazos, disse Carlos. Mônica assentiu, sentindo a segurança que sua presença transmitia. Sempre encontro soluções surpreendentes com você. Não é apenas habilidade, é visão. Enquanto a semana avançava, Mônica e Carlos também se dedicavam à expansão internacional. Contratos com países da América Latina exigiam adaptações logísticas, documentação, certificações e comunicação fluida com os clientes. Carlos liderava esse processo, antecipando problemas e oferecendo soluções práticas, enquanto Mônica supervisionava e coordenava cada detalhe com precisão. Você tem uma habilidade impressionante para lidar com crises e oportunidades ao mesmo tempo, comentou Mônica durante uma pausa no escritório. Aprendi que nem todos os problemas vêm com aviso prévio, mas cada desafio oferece uma lição valiosa. O relacionamento deles se fortalecia em paralelo com o crescimento da empresa. A confiança mútua, construída em meio a crises, tornou-se base de uma relação sólida. Não se tratava apenas de negócios, mas de parceria, apoio e respeito compartilhado. Mônica percebeu que Carlos havia se tornado indispensável, não apenas como líder, mas como presença constante e segura em sua vida. No final da tarde, após um dia intenso, Mônica e Carlos caminharam pelo jardim da fábrica. O sol refletia nas paredes de vidro, iluminando máquinas e funcionários que se moviam com precisão e confiança. Às vezes ainda me surpreendo com tudo o que conquistamos, comentou Mônica, contemplando a transformação do espaço. Carlos segurou sua mão, olhando nos olhos dela. Cada desafio nos trouxe até aqui. E o mais importante é que estamos juntos, confiando um no outro e na equipe. Enquanto a noite caía, o movimento da fábrica diminuía, mas a sensação de progresso e conquista permanecia. A história de um casamento emergencial, um incêndio devastador e decisões urgentes se transformou em uma narrativa de superação, competência e amor inesperado. No jantar com Dona Judite, celebrando 6 meses desde o casamento e a reconstrução da fábrica, a matriarca enfatizou a importância da confiança e da integridade. Vocês transformaram a adversidade em oportunidade, disse ela erguendo a taça em brinde. Não se esqueçam do poder da parceria, da coragem e da ética. Mônica e Carlos trocaram olhares cúmplices. Entre risadas, histórias do passado e planos para o futuro, perceberam que o maior triunfo não estava apenas na recuperação da empresa, mas na solidez do vínculo que construíram,
pessoal e profissionalmente. Naquele momento, Mônica sentiu uma profunda gratidão. Cada desafio enfrentado, cada decisão arriscada, cada noite em claro, valeu a pena. Ao lado de Carlos, descobriu que confiança, parceria e amor verdadeiro surgem muitas vezes nos momentos mais inesperados e que a força de uma equipe e de uma relação sólida pode transformar a adversidade em sucesso duradouro. Você sabe, Carlos, disse ela segurando sua mão suavemente. Penso que tudo isso de certa forma nos preparou para encontrar algo maior. Ele apertou sua mão com ternura, com um brilho nos olhos que transmitia certeza e compromisso. Ou talvez a vida simplesmente nos colocou juntos no momento certo. Agora podemos construir algo verdadeiro, em todos os sentidos. Enquanto caminhavam pelo jardim iluminado, a cidade de São Paulo brilhava no fundo. A fábrica funcionava impecavelmente, os funcionários confiantes e motivados, e a história de superação, parceria e amor histórico se consolidava cada vez mais. A jornada de Mônica e Carlos, que começou com incertezas e desafios, se transformou em uma trajetória de sucesso, confiança e descobertas emocionantes, provando que mesmo nos momentos mais adversos é possível encontrar tudo aquilo que realmente importa. Expansão e novos horizontes. Os meses seguintes trouxeram uma rotina intensa e desafiadora para Mônica e Carlos. A integração das operações da Mendonça Enterprises avançava, mas exigia atenção constante. Processos diferentes precisavam ser unificados, equipes adaptadas e treinadas, fornecedores avaliados e contratos renegociados. Cada decisão tomada tinha impacto direto sobre a reputação da Santos e Filhos, e ambos estavam determinados a manter a qualidade e a confiança conquistadas. Naquela manhã de quarta-feira, a fábrica despertava com movimentação intensa. Mônica percorria os corredores, cumprimentando funcionários, conferindo setores e verificando a organização das linhas de produção. Carlos a acompanhava, atento a cada detalhe, consultando relatórios e discutindo ajustes estratégicos com líderes de equipe. A harmonia entre eles refletia a confiança e competência, e os funcionários respondiam com entusiasmo à presença de ambos. "Veja como a equipe evoluiu", comentou Mônica, observando operadores discutindo soluções técnicas em conjunto sem esperar ordens superiores. "Sim", respondeu Carlos com um leve sorriso. "A confiança transforma ambientes. As pessoas se sentem valorizadas e mais engajadas quando percebem que sua voz é importante." No escritório de Maisa, eles receberam uma notícia urgente. Um lote de tecidos destinado à exportação apresentava pequenas imperfeições que poderiam comprometer contratos estratégicos. Mônica e Carlos se dirigiram imediatamente à linha de produção. "Precisamos agir rápido", disse Mônica, avaliando o lote. Carlos começou a analisar cada detalhe, conversando com operadores e identificando pontos críticos. "Se ajustarmos a calibragem dos equipamentos e reforçarmos o controle de qualidade em 3 etapas, podemos salvar grande parte da produção", explicou, apontando soluções práticas. Mônica observava impressionada com a rapidez e precisão de suas decisões. "Sempre encontro soluções surpreendentes com você, Carlos. Não é apenas conhecimento técnico, é visão estratégica." Enquanto implementavam os ajustes, Carlos permanecia atento, esclarecendo dúvidas e motivando a equipe. Mônica percebeu que sua presença não apenas resolvia problemas, mas fortalecia a moral e a confiança de todos ao redor. No mesmo dia, investidores internacionais visitaram a fábrica, interessados em conhecer processos, logística e padrões de qualidade. Carlos conduziu a apresentação com segurança e clareza, detalhando cada etapa da produção, políticas de certificação e planos de expansão. A postura firme, mas transparente, transmitiu credibilidade e confiança, impressionando os visitantes e consolidando a imagem da empresa no mercado global. "Você mudou completamente a percepção deles", comentou Mônica após a visita. Carlos desviou o olhar, modesto. "Apenas mostrei a realidade do nosso trabalho. A confiança em nossos processos fala mais do que palavras."
Enquanto isso, a imprensa retomava o interesse pela história do casamento emergencial e da reconstrução da fábrica. Para proteger a imagem da empresa e reforçar a confiança do público, Mônica e Carlos prepararam uma declaração conjunta, destacando ética, competência e transparência. A habilidade dele em lidar com a pressão e comunicar-se com clareza provou ser essencial novamente. Os desafios internos também se mantinham. Antigos funcionários da Mendonça Enterprises resistiam às mudanças e alguns operadores da Santos e Filhos ainda olhavam para Carlos com desconfiança. Mônica e Carlos implementaram reuniões de integração e feedbacks, promovendo comunicação aberta e demonstrando que cada decisão tinha como objetivo fortalecer a empresa e a equipe. A confiança se constrói em cada ação, disse Carlos em uma reunião com líderes de produção. Precisamos mostrar que estamos todos trabalhando pelo mesmo objetivo. Mônica observava, admirada com a capacidade dele de equilibrar firmeza e empatia. Cada gesto consolidava não apenas a empresa, mas também o vínculo entre eles, criando uma parceria sólida, baseada em respeito e admiração. Num dia crítico, um cliente internacional solicitou alterações urgentes em uma encomenda de grande volume. A pressão era alta, mas Mônica e Carlos se reuniram com a equipe técnica, analisando soluções viáveis sem comprometer prazos ou qualidade. Podemos priorizar este lote crítico e ajustar o cronograma de produção sem comprometer os demais pedidos, disse Carlos, detalhando cada passo com precisão. Mônica observava, impressionada com a rapidez e precisão de suas decisões. Sempre encontro soluções surpreendentes com você, Carlos. Não é apenas conhecimento técnico, é visão estratégica. Enquanto implementavam os ajustes, Carlos permanecia atento, esclarecendo dúvidas e motivando a equipe. Mônica percebeu que sua presença não apenas resolvia problemas, mas fortalecia a moral e a confiança de todos ao redor. Enquanto os dias avançavam, Mônica e Carlos também focavam na expansão internacional. Contratos com países da América Latina exigiam logística complexa, documentação detalhada e comunicação constante com os clientes. Carlos liderava o processo, antecipando obstáculos e propondo soluções práticas, enquanto Mônica supervisionava e ajustava estratégias, garantindo que cada passo fosse eficiente e seguro. Você tem um talento notável para antecipar problemas, comentou Mônica em uma pausa, observando a equipe. Não é talento, apenas experiência e atenção aos detalhes. Cada desafio é uma oportunidade de aprendizado e melhoria. O relacionamento deles se aprofundava, paralelo ao crescimento da empresa. A confiança construída em meio a crises fortalecia não apenas a parceria profissional, mas também o vínculo pessoal. Mônica percebia que Carlos havia se tornado indispensável em sua vida, oferecendo segurança, apoio e cumplicidade. No final da tarde, após reuniões e visitas, eles caminharam pelo jardim da fábrica. O pôr do sol refletia nas paredes de vidro, iluminando máquinas e funcionários que se moviam com precisão e dedicação. É incrível pensar no quanto mudamos em tão pouco tempo, comentou Mônica, contemplando a transformação do espaço. Carlos segurou sua mão com firmeza. É cada desafio que nos trouxe até aqui. E o mais importante é que estamos juntos, confiando um no outro e na equipe. À noite a rotina desacelerava, mas a sensação de progresso e conquista permanecia. A história de um casamento emergencial, um incêndio devastador e decisões urgentes transformou-se em narrativa de superação, competência e amor inesperado. Durante o jantar comemorativo com Dona Judite, celebrando 6 meses desde o casamento e a reconstrução da fábrica, a matriarca enfatizou a importância da integridade, confiança e parceria. Vocês transformaram a adversidade em oportunidade, disse erguendo a taça. Nunca se esqueçam do poder de trabalhar juntos, da coragem e da ética. Mônica e Carlos trocaram olhares cúmplices. Entre risadas, lembranças do passado e planos para o futuro, perceberam que o maior triunfo
não estava apenas na recuperação da empresa, mas na força da relação que construíram, pessoal e profissionalmente. Naquele momento, Mônica sentiu profunda gratidão. Cada desafio, decisão arriscada e noite de trabalho intenso tinha valido a pena. Ao lado de Carlos, descobriu que confiança, parceria e amor verdadeiro surgem muitas vezes nos momentos mais inesperados e que a força de uma equipe e de uma relação sólida pode transformar a adversidade em sucesso duradouro. Você sabe, Carlos, penso que tudo isso nos preparou para algo maior, ela disse segurando sua mão. Ele apertou sua mão com ternura e firmeza, os olhos brilhando com convicção. Ou talvez a vida tenha colocado a gente no momento certo. Agora podemos construir algo verdadeiro, em todos os sentidos. Enquanto caminhavam pelo jardim iluminado, observando a cidade de São Paulo ao fundo, a fábrica funcionava de forma impecável, os funcionários motivados e felizes, e a história de superação, parceria e amor se consolidava cada vez mais. O que começou como um casamento emergencial e uma crise devastadora transformou-se em trajetória de crescimento, confiança e descobertas, provando que é possível encontrar tudo o que realmente importa, mesmo nos momentos mais adversos. Consolidação da parceria. Os dias seguintes mostraram que, apesar da estabilidade conquistada, a rotina de Mônica e Carlos seria constantemente testada por pressões externas. A expansão internacional avançava rapidamente, mas junto a ela vinham demandas inesperadas de clientes, ajustes de logística e pequenas crises de imagem que exigiam respostas imediatas e precisas. Naquela manhã clara, Mônica recebeu uma ligação urgente da assessoria de imprensa. Um artigo sensacionalista sobre o casamento emergencial e a participação de Carlos na reconstrução da fábrica estava circulando amplamente. A matéria, embora parcialmente positiva, questionava a legitimidade do papel dele na empresa e insinuava que seu envolvimento se devia mais a interesses pessoais do que a competência profissional. Precisamos agir com rapidez, disse Mônica a Carlos preocupada. A credibilidade da Santos e Filhos pode ser afetada se não esclarecermos os fatos. Carlos assentiu calmamente. Prepararei uma declaração conjunta, transparente e objetiva. Precisamos reforçar nossa parceria profissional e pessoal de forma clara. Enquanto se reuniam para redigir a declaração, Mônica percebeu como a presença de Carlos equilibrava sua própria segurança. Ele era firme, articulado e transmitia confiança, tornando cada decisão mais segura e fundamentada. Juntos, elaboraram um comunicado enfatizando a competência da equipe, a recuperação da empresa e a importância da transparência nos negócios sem precisar se justificar excessivamente. É impressionante como você consegue transformar situações de crise em oportunidades de reforçar a credibilidade, comentou Mônica, admirada. A experiência ensina que a forma como lidamos com a pressão define nossa imagem, respondeu Carlos com serenidade. No mesmo dia, um novo desafio surgiu. Um lote de tecidos destinado à exportação apresentou irregularidades nos padrões de qualidade. Mônica e Carlos foram imediatamente à fábrica para analisar pessoalmente o problema. Se não corrigirmos rapidamente, podemos perder contratos valiosos, explicou Mônica, avaliando cada detalhe. Carlos analisou a situação, conversou com operadores e propôs ajustes imediatos na produção e reforço no controle de qualidade em pontos estratégicos. Podemos redirecionar parte da produção local, priorizando este lote crítico. Assim, evitamos atrasos e mantemos a qualidade prometida. A equipe implementou as mudanças com rapidez, guiada pelas orientações precisas de Carlos e pelo apoio firme de Mônica. O sucesso na resolução do problema não apenas salvou contratos importantes, mas também reforçou a confiança dos funcionários e da equipe de exportação, consolidando o respeito e a admiração por ambos. Enquanto a produção prosseguia, Mônica refletia sobre como Carlos havia se integrado à rotina da empresa. Ele não era apenas um consultor ou líder técnico, era um parceiro estratégico, capaz de combinar a visão global, empatia e competência.
A cada decisão compartilhada, a relação entre eles se fortalecia, tornando-se inseparável tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Naquela tarde, chegaram investidores de um novo país interessados em conhecer a fábrica e discutir possibilidades de contratos de exportação. Carlos conduziu a apresentação com clareza e precisão, detalhando processos, sistemas de certificação e padrões de qualidade. Sua postura calma e confiante impressionou os visitantes, que não apenas reconheceram a capacidade da empresa, mas também a força da parceria entre os dois líderes. Você transforma completamente a percepção das pessoas, comentou Mônica, observando os investidores satisfeitos. Apenas mostro o que conseguimos realizar juntos, respondeu Carlos com modéstia. Confiança, transparência e competência são os pilares de tudo isso. No dia seguinte, durante a revisão de contratos internacionais, Mônica percebeu a complexidade crescente das operações. Ajustes de logística, garantias de qualidade e negociações de preços exigiam atenção minuciosa e colaboração contínua. Carlos se mostrou excepcionalmente habilidoso em antecipar problemas, sugerir soluções e comunicar cada decisão de forma clara e acessível para todos os envolvidos. É impressionante como você consegue equilibrar racionalidade e empatia, comentou Mônica, inclinando-se sobre os documentos. Nem todos os desafios vêm com aviso, respondeu Carlos, desviando o olhar com modéstia. Mas cada situação oferece uma lição valiosa, e é importante aprender rapidamente. À medida que a semana avançava, a imprensa continuava a acompanhar cada movimento da empresa. Alguns jornalistas exaltavam a recuperação rápida e a competência de Carlos, enquanto outros questionavam o casamento emergencial e seu papel dentro da organização. Mônica e Carlos decidiram gerenciar a narrativa com profissionalismo, mantendo foco na transparência e no fortalecimento da imagem da empresa, sem se deixar abater por críticas infundadas. Entre reuniões estratégicas, supervisão de produção e interação com fornecedores internacionais, a relação entre Mônica e Carlos se aprofundava. Cada desafio compartilhado fortalecia o vínculo de confiança, respeito e admiração mútua. Mônica sentia que ele não apenas a apoiava nas decisões empresariais, mas também a compreendia num nível pessoal, oferecendo segurança e parceria em todos os aspectos da vida. Uma noite tranquila após um longo dia de reuniões, eles caminharam pelo jardim da fábrica, observando o reflexo das luzes na estrutura moderna e eficiente. Às vezes ainda me surpreendo com o tanto tudo começou com um casamento de emergência e um incêndio, disse Mônica sorrindo levemente. A vida tem uma forma curiosa de nos colocar exatamente onde precisamos estar, respondeu Carlos, segurando sua mão com firmeza. E os momentos mais difíceis revelam quem realmente podemos confiar. Ela assentiu, sentindo o peso e a verdade de suas palavras. Você se tornou mais do que um aliado, Carlos. Tornou-se alguém em quem confio completamente. E você, Mônica? Respondeu ele com um brilho nos olhos. É alguém que vale a pena proteger, apoiar e acompanhar, não apenas nos negócios, mas na vida. O vínculo deles era evidente para todos que observavam. Uma união sólida, construída sobre desafios compartilhados, vitórias conquistadas e confiança mútua. Mesmo diante de obstáculos externos, críticas da imprensa e complexidade do mercado internacional, ambos sabiam que podiam enfrentar qualquer situação juntos. No dia seguinte, Mônica recebeu uma ligação de Maísa informando que outro lote de tecidos apresentava inconsistências. A urgência exigia a ação imediata. Vamos até a fábrica agora, disse Mônica, chamando Carlos. Ao chegarem à linha de produção, ele rapidamente avaliou a situação, conversou com operadores e propôs soluções eficientes, combinando conhecimento técnico e liderança prática. O lote foi corrigido com sucesso, mantendo a qualidade prometida aos clientes internacionais e evitando impactos financeiros e de imagem. Enquanto a equipe comemorava a solução, Mônica percebeu que a parceria com Carlos havia se tornado indispensável, não apenas para decisões estratégicas e resolução de crises, mas também como âncora emocional em meio à pressão constante. Mais tarde, durante uma reunião com fornecedores, Carlos demonstrou sua capacidade de negociação, firmeza e diplomacia. Ele conduziu as discussões com clareza, transparência e equilíbrio,
conquistando o respeito imediato e reforçando a imagem sólida e confiável da Santos e Filhos. Ao final da semana, a rotina intensa deu lugar a um momento de celebração discreta. Mônica e Carlos sentaram-se no jardim da fábrica, observando o reflexo das luzes na estrutura moderna e nas máquinas recém-instaladas. Nunca imaginei que um casamento de emergência pudesse resultar em algo tão sólido e positivo, disse Mônica contemplando a transformação do lugar. Às vezes, os melhores resultados surgem de situações inesperadas, respondeu Carlos, segurando sua mão com firmeza. E você demonstrou que liderança verdadeira é feita de coragem, empatia e visão. Ela sorriu, sentindo gratidão e reconhecimento. E você provou que caráter e competência valem mais que riqueza e aparência. Enquanto a noite avançava, a cidade de São Paulo brilhava ao fundo, refletindo a trajetória de superação e crescimento da empresa. O que começou como um casamento de emergência e uma crise devastadora transformou-se em história de parceria, confiança e amor inesperado, consolidando não apenas uma empresa fortalecida, mas também um vínculo pessoal e profissional inabalável. Desafios e confiança inabalável. As semanas seguintes foram marcadas por uma rotina intensa, mas produtiva. A integração das operações da Mendonça Enterprises exigia atenção constante, desde o alinhamento de processos até a comunicação clara com fornecedores internacionais. Cada detalhe era fundamental para manter a reputação da Santos e Filhos, e Mônica e Carlos estavam determinados a superar expectativas. Naquela manhã ensolarada, Mônica percorreu os corredores da fábrica, observando a movimentação organizada e eficiente. A energia era palpável. Funcionários que antes hesitavam, agora colaboravam ativamente, refletindo a confiança e respeito conquistados ao longo dos últimos meses. Carlos a acompanhava silencioso, mas atento, parando ocasionalmente para revisar relatórios ou conversar com líderes de setor. Você percebe como a equipe mudou? Perguntou Mônica, observando operadores discutindo soluções técnicas de forma colaborativa. Sim, respondeu Carlos com um leve sorriso. A confiança e o reconhecimento transformam pessoas. Elas se sentem valorizadas e se dedicam de forma mais genuína. Enquanto caminhavam, receberam uma ligação urgente de Maísa. Um lote de tecidos destinado à exportação apresentava pequenas imperfeições que poderiam comprometer contratos importantes. Sem hesitar, Mônica e Carlos se dirigiram imediatamente à linha de produção. Precisamos agir rápido, disse Mônica, avaliando o lote com atenção. Carlos analisou cada detalhe, conversando com operadores, identificando pontos críticos e propondo soluções imediatas. Ajustando a calibração dos equipamentos e reforçando o controle de qualidade em etapas estratégicas, podemos salvar a maior parte da produção, explicou, delineando um plano claro e eficiente. Mônica observava impressionada com sua capacidade de combinar conhecimento técnico e visão estratégica. É incrível como você consegue ler cada situação e encontrar soluções quase instintivamente. Enquanto a equipe implementava os ajustes, Carlos supervisionava, esclarecia dúvidas e motivava todos a manter o foco e a calma. Mônica percebeu que a sua presença não apenas resolvia problemas, mas fortalecia a confiança e a moral da equipe. No mesmo dia, investidores internacionais visitaram a fábrica para conhecer processos, logística e padrões de qualidade. Carlos assumiu a apresentação com firmeza e clareza, detalhando cada etapa da produção, políticas de certificação e planos de expansão internacional. A postura segura e transparente transmitiu credibilidade, impressionando os visitantes e consolidando a posição da empresa no mercado global. Você mudou completamente a percepção deles, comentou Mônica após a visita. Carlos desviou o olhar com modéstia. Apenas apresentei a realidade do nosso trabalho. A confiança em nossos processos fala mais do que palavras. Além de desafios externos, antigos funcionários da Mendonça Enterprises ainda resistiam às mudanças, e alguns operadores da Santos e Filhos olhavam para Carlos com desconfiança. Para superar essas barreiras,
Mônica e Carlos implementaram reuniões de integração e sessões de feedback, promovendo comunicação aberta e esclarecendo objetivos. Cada decisão era tomada com transparência, demonstrando que a prioridade era o crescimento e a estabilidade da empresa. A confiança se constrói com a cada ação, disse Carlos em uma reunião com líderes de produção. Precisamos mostrar que estamos todos trabalhando pelo mesmo objetivo. Enquanto os dias avançavam, Mônica percebeu que a presença de Carlos ia muito além de eficiência empresarial. Ele transmitia segurança e empatia, fortalecendo laços pessoais e profissionais. A relação deles evoluía, consolidando uma parceria sólida baseada em respeito e confiança. Mônica sentia que Carlos se tornava cada vez mais essencial em sua vida, oferecendo segurança, apoio e parceria genuína. Em uma manhã particularmente desafiadora, um cliente internacional solicitou alterações urgentes em um pedido de grande volume. A pressão era intensa, mas Mônica e Carlos se reuniram com a equipe técnica, avaliando soluções que não comprometessem prazos ou qualidade. Podemos priorizar este lote crítico e reorganizar a produção sem afetar os demais pedidos, disse Carlos, explicando cada etapa detalhadamente. Confio totalmente em você, respondeu Mônica, aprovando a estratégia. O lote foi ajustado e entregue dentro do prazo, com qualidade impecável. A equipe se sentiu motivada e reconhecida, reforçando a confiança no casal e a segurança na gestão da empresa. Enquanto a empresa expandia internacionalmente, Mônica e Carlos focavam também na inovação tecnológica. A implementação de novos sistemas logísticos e processos de certificação exigia coordenação, atenção e previsibilidade. Carlos liderava o planejamento, antecipando obstáculos e apresentando soluções práticas, enquanto Mônica supervisionava e ajustava as estratégias, garantindo eficiência e consistência. Você tem uma habilidade impressionante para prever problemas, comentou Mônica durante uma pausa, observando os operadores. Não é apenas habilidade, é experiência e atenção aos detalhes. Cada desafio é uma oportunidade de aprendizado e melhoria. O vínculo emocional entre eles crescia em paralelo ao profissional. Cada decisão compartilhada, cada vitória e cada obstáculo superado consolidava uma relação baseada em confiança, cumplicidade e admiração mútua. Mônica sentia que Carlos se tornava cada vez mais essencial em sua vida, oferecendo segurança, apoio e parceria genuína. No final da tarde, após reuniões e visitas, eles caminharam pelo jardim da fábrica. O pôr do sol refletia nas paredes de vidro, iluminando o ambiente de trabalho e os funcionários dedicados. É impressionante o quanto tudo mudou em tão pouco tempo, disse Mônica, contemplando a transformação da empresa. Cada desafio nos trouxe até aqui, respondeu Carlos, segurando sua mão. E o mais importante é que estamos juntos, confiando um no outro e na equipe. À noite, após dias de intensa rotina, a sensação de progresso e conquista era palpável. A história de um casamento emergencial, um incêndio devastador e decisões urgentes transformou-se em narrativa de superação, competência e amor inesperado. Durante o jantar comemorativo com Dona Judite, celebrando 6 meses desde o casamento e a reconstrução da fábrica, a matriarca enfatizou a importância da integridade, confiança e parceria. Vocês transformaram a adversidade em oportunidade, disse, erguendo a taça. Nunca se esqueçam do poder de trabalhar juntos, da coragem e da ética. Mônica e Carlos trocaram olhares cúmplices. Entre risadas, lembranças do passado e planos para o futuro, perceberam que o maior triunfo não estava apenas na recuperação da empresa, mas na força da relação que construíram, pessoal e profissionalmente. Naquele momento, Mônica sentiu profunda gratidão. Cada desafio, cada decisão arriscada e noite de trabalho intenso havia valido a pena. Ao lado de Carlos, descobriu que confiança, parceria e amor verdadeiro surgem muitas vezes nos momentos mais inesperados, e que a força de uma equipe e de uma relação sólida pode transformar a adversidade em sucesso duradouro. Você sabe, Carlos, disse ela, segurando sua mão. Penso que tudo isso nos preparou para algo maior. Ele apertou sua mão com ternura e firmeza, os olhos brilhando com convicção. Ou talvez a vida nos colocou juntos no momento certo. Agora, podemos construir algo verdadeiro,
em todos os sentidos. Enquanto caminhavam pelo jardim iluminado, observando a cidade de São Paulo ao fundo, a fábrica funcionava de forma impecável, os funcionários motivados e felizes, e a história de superação, parceria e amor se consolidava cada vez mais. O que começou como um casamento inesperado e uma crise devastadora, transformou-se em trajetória de crescimento, confiança e descobertas. A trajetória de Mônica e Carlos mostra que grandes parcerias nascem em meio às crises mais inesperadas. O que começou como um casamento de emergência e uma reconstrução forçada se transformou em uma história de superação, transparência e confiança. A cada obstáculo vencido, eles provaram que liderança vai além da estratégia. Envolve coragem, empatia e visão compartilhada. Mais do que salvar uma empresa, eles consolidaram um vínculo capaz de resistir à pressão externa, às críticas e às incertezas do mercado. Essa jornada nos lembra que desafios não são barreiras, mas convites para evoluir, aprender e construir algo ainda mais sólido. E você? Está preparado para transformar suas dificuldades em oportunidades e encontrar nos momentos mais duros a força para escrever a sua própria história de superação?